Shalom para todos. Vamos dar sequência ao tema Israel em Perigo, um período parecido com o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, já consertando as palavras. O vídeo foi cortado, foi interrompido ou censurado, não importa muito as palavras que a gente usa, o importante é que a gente vai continuar outra vez. Muitas pessoas me pediram para fazer um vídeo completo, já incluindo o que foi falado. Mas como já foi falado, eu não quero repetir tudo o que foi falado. Por outro lado, para as pessoas que começarem a ver direto desse vídeo e não ficarem perdidas, eu só vou fazer um pequeno resumo dos pontos principais e assim a gente segue o entendimento do período que a gente está vivendo e depois vamos ver como já está aludido isso na porção semanal, na Parashat HaShavua que a gente leu o Shabat que passou agora. A gente sabe que o Irã não é nada oculto, não é um ideal escondido que eles escondem de ninguém. O sonho deles, o desejo deles, o ideal deles é exterminar com Israel. Eles já têm inclusive mapas, como eles mostram como vai ser dividido os nomes dos estados de Israel quando ele for conquistado por eles. E eles já expressam o desejo de fazer bomba atômica para estourar em Haifa, em Tel Aviv, para acabar realmente com Israel. Também nos Estados Unidos eles têm desenhos mostrando como vai ser a bomba que eles querem fazer. Então não é nada escondido. E eles têm as ramificações dele, como a gente sabe, no Líbano, em outros países, como também no Iêmen, em outros países eles têm as ramificações deles que jogam e atacam. Eles resolveram agora não contra-atacar, como eles falam, o que a morte lá do líder do Hamas, que foi no país deles, e eles resolveram agora deixar uma ameaça fria. Em vez de eles estavam para atacar no dia 9 de Av, eles deixaram o tempo passar, porque aparentemente estão esperando para ver o que vai ser com os Estados Unidos, com as eleições dos Estados Unidos, que caminho vai tomar, para assim eles terem uma noção de quando e como fazer as coisas. Assim parece, não é que é não é que depende dos Estados Unidos, como já me perguntaram também, depende de Hashem, mas as pessoas vão agindo de acordo com o que vai acontecendo. Então, o período que a gente está vivendo é muito perigoso. Por quê? Primeiro, porque tem uma confusão de ideias e de ideais no mundo, a verdade não está clara, e mesmo tem muita briga e muita discussão, e mesmo assim, cada vez os conceitos da verdade estão mais abstratos e estão mais relativos. Então, ficam as pessoas meio que perdidas. E já vimos também que a necessidade, como Stipler, o Rav Yaakov Israel Kanevsky nos revelou, a necessidade de se conectar com o ideal além da pessoa, porque assim ela se identifica com um ideal maior, com uma causa, com uma razão de vida, com um objetivo de vida mais utzmati, como fala, mais poderoso, e assim as pessoas precisam disso. Quando elas não estão conectadas com Hashem, que esse é o maior sensação de poder que uma pessoa pode ter, conectada com Hashem, tudo que ela faz, ela traz consequências para a criação, não tem nada maior do que isso. Mas as pessoas que não querem se conectar, não estão conectadas com esse ideal, elas procuram outros ideais. Pode surgir alguém com ideal. E, hoje em dia, como eu falei também com a internet, com os meios de comunicação, com os grupos que são formados muito rápido, tanto num país como no mundo todo, pode ser levado para um ideal. E aqui eu falei, e aí foi interrompido a nossa primeiro encontro sobre esse tema, que além disso tem também já uma tendência natural que existe no mundo, também na cultura cristã e também na cultura de Ismael, tem a tendência de aceitar ideias contra o povo de Israel, contra os judeus. Já está isso no sangue, já está isso dentro da cultura de vários e vários anos. Os sábios já explicam isso na verdade. Não é que todo mundo entra nisso e se rende a esse ideal, mas já tem uma tendência. Nem todo mundo segue essa tendência. As pessoas que param e pensam, elas podem se desfazer disso. Como tem vários Bnei Noach hoje em dia, talvez milhões de Bnei Noach no mundo, e são pessoas que decidiram seguir a Torá como Ben Noach. Existe essa possibilidade, é claro, a gente vê isso. Tem também muitas pessoas que têm descendências judaicas, que se identificam com o povo de Israel, mas a gente sabe que tem uma tendência natural, onde as pessoas são levadas mais facilmente, elas acatam e aceitam um ideal que vai contra o povo de Israel, contra os judeus, como a gente já viu antes da Segunda Guerra Mundial, como foi todo o sistema foi montado e também muita propaganda feita disso.
Eu também, quando estudei lá eu estava no Mahon Hiskiel, como eu falei, na época que eu era do Bnei Akiva, e a gente ia estudar para se preparar para ser madrir do movimento juvenil. Tinha lá o grupo do Mahon Greenberg, para quem se lembra, eu falei já, iam lá estavam os movimentos que eram laicos, da Shomer, da Hazid, do Dror, e lá a gente fez junto o curso. E lá a gente fez curso sobre o nazismo, também sobre as propagandas que são feitas, mostrando como influenciar o público contra o povo de Israel, também com a questão dos palestinos, também com as questões dos nazistas, como foi feito. E durante longos anos, como eles vão fazendo e formulando. Por exemplo, vou só dar aqui um exemplo. Às vezes tem uma tática. Uma tática é, primeiro bota uma notícia alarmista. Por exemplo, estourou uma bomba em algum lugar, fala 50 crianças e mulheres morreram, e entra forte isso. Depois de 2, 3 dias, fala, não, foi lá um local, tinha 7 terroristas que morreram, mas a primeira impressão fica forte, e assim vai gerando a sensação que é um povo ruim, que vale a pena atacar esse povo. E assim, mesmo que as pessoas saibam que é mentira, mas vai entrando, e a mentira vai ficando cada vez mais camuflada, e cada vez vai sendo levado para o absurdo. O absurdo, tá, então você tem mentira, mas não é tanta mentira assim, já começa a ficar aproximada da mentira, as ideias do público de forma genérica, e assim eles vão jogando bomba atrás bomba. Isso é um exemplo. Tem outro exemplo que eles fazem, que é eles revelam algo que hoje é absurdo, onde eles querem chegar. Eles lançam uma ideia, depois eles pedem desculpas, mas a ideia que eles lançaram já demonstra onde eles querem chegar. Esse é o caminho que eles fazem, porque já vai preparando também as pessoas a aceitarem essa ideia. Por exemplo, eu me lembro que eu escutei no começo da época que teve corona, que saiu uma notícia que a Força Wagner, ainda lá da Rússia, antes dele ter morrido, ou ter sido morto, e ele publicou lá na Força Wagner que vai começar uma onda de antissemitismo no mundo. Sempre teve antissemitismo, mas agora vai começar uma onda, quer dizer que vai ter uma diretriz para esse lado, e realmente assim foi. Depois disso, começaram os países a pegar uma postura muito rude, muito forte, chamando Israel de nomes terríveis, botando adjetivos que eu não quero falar aqui para não ter censura. E assim a ideia vai se acostumando, como antes da Segunda Guerra Mundial foi colocado títulos no povo de Israel como pessoas que gostam de extorquir, como gostam de enganar, como gostam de, inclusive, comparam eles com animais desprezíveis. E assim, quando chega, o povo é levantado contra, eles vão ter o sentimento que estão fazendo um bem para a humanidade, atacar esse povo desprezível, atacar esse povo que é perseguido, mas não é assim. Porque eles podem ter, prestem atenção, eles podem ter a mídia com eles, eles podem ter os juízes, a Suprema Corte com eles, eles podem ter países e armas e aviões e exércitos com eles, mas com quem está Hashem? Se Hashem está conosco, não adianta nada. A gente vê isso ao longo de todos os livros do Tanar. É um ioiô, como falam, um ioiô que sobe e desce. São épocas que Hashem traz o povo de Israel, eles chegam em situações gloriosas, situações grandes, depois eles acabam se afastando da Torá, eles são perseguidos, aí se apegam à Torá, a Hashem, cumprindo a vontade dele que está escrita na Torá, e assim outra vez, eles prosperam, e outra vez eles esquecem de Hashem, e outra vez, ou parcialmente, mas é o suficiente para serem perseguidos outra vez. E assim outra vez é um ioiô, mas quem perseguiu Israel, ele vai também pagar por isso muito caro. É o que a gente vê. Eu quero trazer na Parashá da semana, na porção da semana, esse tema. Vamos ver. Ainda mais, quero só colocar que existe já um ódio em Esav, em Ismael, não é coisa de ontem e de hoje. Desde quando o próprio nome, quando a Torá foi entregue no Monte Sinai, né? Tem até um clube, Monte Sinai. O Monte Sinai não é um monte que se chamava Sinai. O nome Sinai carrega com ele tanta sabedoria que os sábios ensinam e explicam. Sinai, uma das explicações em hebraico, Siná, é ódio. Sinai é ódio contra mim. Quando Israel recebeu a Torá, ele recebeu o ódio contra ele também. Que ódio é esse? É o ódio de
É o ódio que os povos queriam estar no lugar de Israel, eles queriam ser o povo escolhido, mas eles não quiseram a Torá, porque não estavam preparados, não estavam com a predisposição de aceitar a Torá, exceto alguns indivíduos que depois receberam a alma de converso, o tema da conversão, que entra por esse mérito de quererem, como indivíduos, a Torá. Assim foram criadas almas de conversos, como os sábios explicam. Porém, como o povo não quiseram, mas quando Israel receberam a Torá, todos quiseram, porque, uau, a Torá, povo escolhido de Hashem. Então ficaram com uma inveja, com ódio. Mas esse ódio, na verdade, começou antes. É quando Yaakov, ele pegou as brachot de Esav, que desprezou toda a parte espiritual, toda a parte da Torá, toda a responsabilidade que carrega o povo de Israel. Ele desprezou. Israel, que é Yaakov, que virou Israel, ele pegou a brachot de Esav, e desde então foi fincado um ódio no coração de Esav, nos descendentes dele, de maneira genérica, como eu falei, não de cada indivíduo, mas de maneira genérica, já tem um espírito no ar. Eu me lembro até que uma moça que trabalhava na minha casa no Brasil, ela foi me mostrar um livro dela que ela recebeu na graça dela, que falava que os judeus, como um ódio que colocava nos judeus, como os judeus faziam ações de tirar vida, que eu não quero falar nomes aqui para não ter censura, etc., como faziam ações ruins e fincavam, e ela veio me mostrar por ingenuidade, para mostrar como a gente como pode ser que um povo escolhido faz essas coisas. E já deu para entender aí como já está, porque eles, olha só, para tudo é para tirar o status do povo escolhido e devolver para eles o povo escolhido, mas é tarde demais. Essa é ao longo de toda a história, o impulso que tem nos povos de querer pegar o lugar de Israel. Por isso, quando foi dada a Torá, foi no Monte Sinai. Sinai é o ódio, assim está escrito, foi dado junto com a Torá, o ódio dos povos contra Israel. Por outro lado, esse ódio, ele evita a assimilação, é um dos motivos, tem vários motivos, como eu falei. Um outro motivo, quando o povo de Israel para de cumprir a sua responsabilidade com a criação, então vem a cobrança vem esse ódio é despertado, porque vocês não fazem o papel de vocês são povo escolhido, não são? Assim que age o povo escolhido, assim que ele atua, então vem aquele ódio desproporcional, como a gente vê que se expressa nos nossos tempos. É impressionante. Então já está no ar esse espírito de perseguição, esse espírito é só atiçar ele. E junto com, como a gente falou, com a bagunça de ideais e a necessidade de ter um ideal para se conectar, como já foi explicado também na primeira parte que foi cortada melhor, e junto com isso, já essa tendência e o potencial que já tem na mídia, na telecomunicação, na internet, que junta as pessoas de um dia para outro, já pode juntar povos e multidões para fazer e cumprir ideais. Então a gente está realmente numa situação muito sutil, e a gente vê que já está se expressando de maneira grosseira toda essa vontade, cada vez mais forte. Mas a pergunta é, eles estão com tudo isso, mas a gente está com Hashem, mas tem que estar com Hashem. Esse é o ponto que eu quero ler para vocês. Impressionante que a gente leu esse Shabat em todas as sinagogas do mundo que leram a Torá de maneira correta, é claro. Olha aqui que fala, deixa eu pegar aqui estou com o livro da Torá na mão, fala o seguinte, eu não vou ler tudo, eu podia ler muito mais do que eu vou ler para não ficar cansativo. Fala o seguinte, que tomar bilevaverra, se você falar em seu coração, preste atenção, Rabim Magoim Eilu, são muito esses povos, são muitas pessoas, são muito maior que nós, Mimeni, como eu vou poder dar a terra, se tem todos esses povos que não vão deixar, Lotiramihem, não tenha medo deles, não tema eles, lembre-se do que fez Hashem no Egito para o Faró e para todos os egípcios. Lá ele se revelou e mostrou, olha, quando eu interfiro na natureza, não tem limite. Tem Sanherib, tiveram vários e várias passagens, também como Purim, e assim por diante, até hoje, de maneira mais oculta ou menos oculta, a gente vê como quando a Guerra dos 6 Dias e etc., tem várias situações que a gente vê, está tudo perdido, não tem como. Mas se está com Hashem, então, no final, a gente vê a salvação. המסות הגדולות אשר רואה עיניך ואותות המופתים והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך השם אלוקיך
Assim é quando você viu grandes milagres que aconteceram, os sinais dos milagres que aconteceram na saída do Egito. Asher atah yarem, Ken yaseh Hashem, aqui já fala no futuro, na linguagem de futuro. Assim fará Hashem, o Eterno, teu Deus, lechol amim, para todos os povos, Asher atah yarem mipnehem, que você temer diante deles. Isso que você viu, que Hashem fez, é o que ele vai fazer para todos os povos que você temer diante deles. Mas vamos ver que tem condições. A gente vê aqui algo de passagem, assim, uma nuance impressionante. A gente sabe que hoje em dia tem pessoas construindo búnkeres para se proteger se tiver uma terceira guerra mundial contra a bomba atômica de elipse e com passagens secretas e com lazer, com comida para viver lá 100 anos. Tá tudo lá, ele pode viver lá uma vida inteira nesse bunker. Assim, com centenas de milhões de dólares construindo embaixo da terra, embaixo de montanhas. Pronto, eu estou salvo. Olha aqui que Hashem escreve na Torá há mais de 3.300 anos atrás. De tirar o chapéu. Já tirei o chapéu. Olha só o que está escrito aqui. Vegam etatzirá. Por que ele escreve isso? Parece algo insignificante. Mas não. Hashem já se preocupou em escrever isso. É claro que a gente sabe cada letra da Torá. Cada palavra da Torá tem muita sabedoria por detrás, também na parte de Remes, de Sod, a parte oculta da Torá, mas também no sentido simples. Olhem só, Vegam etatzirá, e também a vespa. Yeshalach Hashem Elokecha bam, Deus vai enviar contra eles uma vespa. Os comentaristas explicam que era uma vespa, que ela tinha um veneno que deixava a pessoa cega, que provavelmente podia, lá dentro dos bunkers, ela não pode ver, ela morria lá no bunker. Ad avoda anisharim, até que se exterminem, se percam, anisharim, os que sobrarem, venistarim e paner, que se esconderem diante de Deus. Também tem cobras e escorpiões, mas Deus mandou uma vespa. Deus também se preocupou em escrever isso. Não só que ele vai prestar contas com todos esses povos que você temeram diante deles, mas também aqueles que se esconderam em cavernas, em bunkerim. Ele vai mandar uma vespa. E essa vespa vai lá atacar eles, até que não vai sobrar um deles. Estão todos contentes lá escondidos, posso viver aqui a vida inteira. De repente sai de um buraquinho lá um escorpião, uma cobrinha, ou a vespa que está escrito na Torá. Continua, eu vou dar uma pulada, uma saltada. Continua, todas as mitzvot, os preceitos que eu ordeno a vocês hoje. Tishmeru lassot, cuidem de cumpri-los. Lemantem riun, para que vocês vivam. Urevitem, ovatem, veristem etaretz, para que vocês possam herdar a terra. Asher nishba Hashem lavotechem. Aqui entra outro tema. Vocês possam herdar a terra que eu jurei para os teus antepassados que eu vou dar para vocês. Tem aqui o juramento ainda para Avraham, Yitzhak e Yaakov. Vamos ver como isso vai recair. Se fosse depender só dos nossos méritos, a gente estaria perdido hoje em dia. Quem está com Hashem é o exemplo que os sábios trazem. Se a gente está com Hashem, é uma ovelha diante de 70 lobos. Está o pastor protegendo para que os lobos não ataquem. Vocês podem viver tranquilos, mas se você começa a expulsar o pastor, começam a falar mal do pastor, atacar o pastor vai se afastando. Aí começam os lobos a se aproximar, dá uma mordida aqui, dá uma mordida ali, e de repente você se depara diante de 70 lobos. Como você pode viver dessa maneira? Não tem como. É o que ele está vivendo, 70 povos contra Israel, Gog e Magog. Essa terceira guerra mundial, como já está revelada, e a gente vê toda a propagação da mídia, como é feita e como está se alastrando, e como os países estão indo e acatando e recebendo, e na espera agora também, como eu falei, dos Estados Unidos, para eles verem como é. Não que Deus depende dos Estados Unidos, mas Deus está montando a história, Deus está criando o cenário, e ele já nos explicou, olha, vão estar os 70 lobos querendo te atacar, os 70 lobos vão estar juntos, todos os povos vão estar juntos contra você, e isso está se formando hoje em dia. A gente está nesse período. Na época que antecedeu a Segunda Guerra, era um grupo de países. Agora vão ser todos os países. Para onde você vai fugir? Tem gente que fala assim, vou comprar uma casa lá no subúrbio do Rio de Janeiro, em Teresópolis, ou vou lá para Guarujá, na Astúria, vou entrar lá numa casinha. Não adianta. O mundo inteiro vai estar no mesmo ideal. A gente viu também na Segunda Guerra como delatavam. Cada um que sabia e que sentia o cheiro que tem aqui, olha, um integrante de Israel se escondendo, eles denunciavam e recebiam a casa dele. Imagine essa situação no mundo inteiro. Mas a gente tem Hashem. Para isso a gente tem que prezar essa conexão com Hashem. Isso que fala aqui, a Torá. Veshamart et mitzvot Hashem Elokecha lalechet bedrachav.
você cuide os preceitos de Hashem e caminhar nos seus caminhos, o leirá otó, de ter reverência a ele. Que Hashem Elokecha meviacho el eretz tová eretz nachalim maima. Ele vai te levar para essa terra e vai te dar essa terra que ele prometeu e jurou para os teus antepassados, mas para você ter permanência lá, a Torá explica que você tem que cumprir os preceitos, você não pode profanar essa conexão com Hashem e profanar a terra sagrada que Hashem está querendo te dar, você tem que agir de maneira propícia. Olha só o que fala a Torá. Cuide-se para não esquecer o eterno teu Deus. Olha o que Hashem está nos pedindo. Não esqueça de mim. Porque é para o teu bem. Eu criei. Você me querer a Hashem, você se conecta com a eternidade. É para o teu bem. Se você faz isso, você vai receber eternidade. Você vai receber todas as brachot. Você vai receber tudo que eu tenho para te dar. Não tem limite. Mas não esqueça de mim. Porque é isso que te dá conexão. Essa é a prova que a gente está nesse mundo. Cuide-se, a Torá já nos adverte, para não esquecer o eterno teu Deus. Porque a tendência é esquecer dele. Vamos ver o que fala a Torá explicitamente. A gente leu isso essa semana agora no Shabat. Pentochal vesavato. Porque você vai... Já está dando alusão aqui que você entrou na terra de Israel, mas você vai comer lá, você vai savata, você vai ter satisfação, vai estar satisfeito, vai ter engordado, vai estar satisfeito. O batim tovim tivne ve'oshavta, você vai construir casas bonitas, casas boas e vai se assentar lá, você vai viver lá. Vai ter etc, vai prosperar, não vou ler tudo para ficar cansativo. Ve'omarta belivavecha, olha só o que você vai falar para Hashem. Corri ve'otzem yadi asali et ha'chayil hazeh. É pelo meu mérito, pela minha força, pela minha tecnologia, pela minha inteligência, pela nossa estrutura, pela nossa sabedoria. A gente está aqui. Esquece de Hashem. Não é porque Hashem nos deu. Não é porque Hashem, pelo como ele está cumprindo o que ele prometeu para os antepassados. Olha só, por mais que a gente pode até não merecer, que está recebendo, tem que agradecer, tem que estar 100% agradecido e querendo cumprir a vontade de Hashem. Ao invés disso, vão falar o quê? Vocês vão falar, olha pela minha força, olha a minha sabedoria, a minha tecnologia, foi por mim, foi por nossas mãos que a gente corri, minhas mãos que construíram isso tudo. Alguém fala, não, foi onde? Foi Deus. Que Deus nada! Que Deus plantou, Deus colheu, Deus fez os aviões, a gente faz tudo. Aí o que acontece? Lembre-se do eterno teu Deus, que ele te dá a força para fazer tudo isso. Para fazer, para cumprir o pacto dele, para cumprir a promessa que ele fez para Abraham, Yitzhak e Jacob. Por isso ele te deu a força, por isso ele te deu a tecnologia e a sabedoria, porque ele queria que você conquistasse a terra. E Hashem age, em geral, de maneira natural, com os parâmetros naturais. Então ele te deu a sabedoria e a tecnologia para você ir lá e entrar e viver na terra de Israel, porque ele prometeu para você, mas depois não decepcione a ele. Porque está falando, você quer permanecer na terra, você tem que cumprir o nosso pacto. Se você não cumpre, então você vai ser expulso da terra outra vez. Fala o seguinte, não fale, Betid Kati viu Hashem Leresh Laret Ta'aretz, não fale que é por meu mérito, que eu sou uma pessoa tão justa, tzadik, que eu pude vir e conquistar a terra, quantos méritos nós temos e que subiu o orgulho. Não, isso é na sequência, a Torá fala, eu só deixei vocês entrarem lá, porque os povos que viviam lá estavam numa situação pior que vocês. Eles faziam transgressões piores do que a de vocês. Aí eu deixei vocês entrarem lá. Porque se fosse depender dos nossos méritos, a gente não estava agindo de maneira plena. A gente não teria o mérito de entrar. Porque a permanência na terra de Israel, a Torá já nos revela que depende da nossa plenitude, da maneira que a gente cumpre a Torá. Que a gente segue cumprindo a vontade de Hashem na terra, no palácio de Hashem, e assim a gente traz a Shekhinah, a presença de Hashem. A gente cultiva a presença de Hashem, a gente admira, a gente quer isso. Isso vai brilhar como na época que tinha o Beit HaMikdash, o templo, antes de começarem os pecados e começarem a se afastarem de Hashem, e causou a destruição e a expulsão, o exílio até hoje. E graças a Deus hoje tem muitas pessoas se despertando e querendo Hashem, e voltando para a terra de Israel, e voltando, cumprindo a Torá.
É uma guerra de méritos e deméritos. Vamos ver onde a gente está. Mas vai ter a seleção final. Isso que a gente vai estar chegando. Eu não quero, vou saltar algumas coisas, mas eu tenho que ler mais um pouco, porque a gente está vivendo isso. Como eu vou saltar tudo? Vamos ler mais um pouquinho. Está escrito o seguinte: e cuide de todos os preceitos que eu estou ordenando vocês hoje. Lemante, terzeku, vatem veristem etar, para que vocês tenham meritado na terra de Israel. Lemanta, rico e amima ladama, para que vocês possam alongar o tempo de permanência em Israel. Porque depois que você começa a produzir a terra, começa a prosperar, e vocês começam a comer, e ter casas, e ter fazendas, plantações, e sucesso, e dinheiro, e vocês esquecem de Hashem, então vai vir outra vez o exílio, vão perseguir vocês, vão pegar de vocês tudo isso. E termina no final da Parashá. Kim Shamor Tishmeru Kol Mitzvah Azot. Se você cumprir todos os preceitos que eu ordeno a vocês, amar Hashem, o Deus de vocês, caminhar nos seus caminhos e se ledab kabos, se apegar a Ele, veorish Hashem et kol hagoim, eu vou fazer vocês herdarem todos esses povos que a Ele milefnechem, que se param contra vocês, veristem goim gdolim vetzumim mikem, vocês vão vencer, vão conquistar e herdar esses povos que são muito mais numerosos e fortes do que vocês, porque vocês estão comigo. Isso que eu quis falar. Se está com Hashem, então não adianta estarem com a mídia, estarem com a Suprema Corte, estarem com tanques e com aviões e com bombas, porque se está com Hashem, você está com, como fala, Hashem falou para nós, está com Hashem, está com Deus. É o pé da letra, está com Hashem, está com Deus, está comigo, está com Deus. Deus falou isso para a gente. Você quer estar com Deus? Então esteja com Hashem. Ele é Hashem, o Elohim, o Eterno é o nosso Deus. E nessa Parashá também, eu acho que eu vou parar de trazer coisas dessa Parashá, porque senão eu vou ler a Parashá inteira. Toda ela está conectada com esse tema, que é impressionante como a gente vê muitas coisas similares com o tempo que a gente vive e com a porção da Torá que a gente lê. Em resumo, por mais que a gente está numa época que tudo indica que é uma época de perigo e muito delicada para o povo de Israel, é uma época muito parecida com a época que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Esse é o projeto da criação, como já está revelado. A gente está vendo que está sendo levado já para isso, onde os 70 lobos vão querer atacar a ovelha, que vai estar no meio deles. A pergunta é, está comigo, está com Deus? Isso quem falou foi Deus. Está comigo, está com Deus. Então tem que estar com Hashem. Não tem jeito. É hora de estar com Hashem. E justo na Parashá que se chama Ekev. Ekev é alusão, é o tornozelo, é o calcanhar, é a alusão às mitzvot que a gente pisa com o calcanhar. Querendo falar, os sábios explicam, tem mitzvot que parecem fáceis, que parecem insignificantes. E justo lá está o segredo da tshuva. As coisas que são fáceis, eu vou dar, se Deus quiser, durante o período antes de Rosh Hashanah, falar um pouco sobre o tema da tshuva, explicar conceitos renovadores, na verdade, não são renovadores para quem estuda a Torá, mas renovadores que podem mudar a nossa vida. E um deles é esse. A tshuva, o principal da tshuva é pegar as coisas fáceis, as coisas que estão nas tuas mãos, onde a cobrança é maior, mesmo as coisas fáceis você não faz. Pelo menos faça as coisas fáceis. Comecem a fazer coisas fáceis. Para mim, eu falo também. Os erros nas transgressões que são fáceis de consertar. Esses são os que vão ser mais cobrados. Será tão fácil porque você não fez. E as coisas que eram mais fáceis ou para fazer ou para evitar de fazer, é o que a gente tem que começar já a se conectar com a Hashem e incluir com a intenção de querer fazer tudo. A gente fala, Hashem, eu quero consertar tudo. Eu quero ser realmente um justo perfeito. Mas o que eu posso fazer? Eu não estou nesse nível. Eu quero estar. Eu faço chuva de tudo. Então, na prática, começar a fazer alguma coisa que está nas minhas mãos fazer. As coisas mais fáceis. E a gente vai poder falar, estamos com a Hashem. Porque quem está com a Hashem não tem que realmente temer os povos, como fala a Torá, mesmo que eles são maiores que você, são mais numerosos do que você, e são mais fortes do que você. E todo mundo está indicando, olha só, a propaganda que está, o antissemitismo que está, as coisas sendo levadas para acabar com Israel e virando algo ético,
de maneira ética, com toda a propaganda que é feita e tanta mentira que é repetida no entorno disso. E até tem integrantes de Israel que repetem essas mentiras, já acreditam nessas mentiras contra o próprio povo. É algo que já está também revelado pelos sábios que vai acontecer. Uma parte grande, inclusive, está dizendo que vai se unir a esse ideal, os Erevrav, a maioria dos judeus são Erevrav, infelizmente, assim os sábios ensinam. Eles vão se unir com esse ideal do Erevrav contra o próprio povo, onde vimos tal coisa, se não tivesse profetizado isso, já tivesse profetizado, ia parecer que é algo impossível. Mas como já está profetizado isso, a gente está vendo que está se realizando, então a gente tem que estar preparado agora, porque agora é o período similar ao período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, é um período de perigo para Israel, e todos que se identificam com o ideal de Israel têm que ir juntos, tanto rezar para Hashem, fazer techuvá. Techuvá significa começar a consertar na prática, pelo menos as coisas fáceis, com a vontade de ser um justo perfeito, mesmo que ainda não é. E também em relação ao próximo, fazer ajuda alheia, ajudar um ao outro, ajudar onde puder ajudar, quem puder ajudar com dinheiro, quem puder ajudar com ações, quem puder ajudar com sendo simpático e atencioso, cada um da sua maneira, ter a intenção que está ajudando para cumprir a vontade de Hashem e se juntar a Ele, ser similar a Ele, com a vontade que Ele tem de trazer para cada um o bem. A gente também tem que ter essa vontade de trazer o bem para cada um, só que para chegar até o bem, a gente passa por operações para tirar todos os indícios de perigos que colocam a nossa vida eterna em jogo, em risco. Então a gente tem que passar por provas e por operações que são dolorosas, mas no final vai ser revelado tudo isso. E como isso tudo foi para o nosso bem, a gente vai abrir o nosso coração para receber tanta luz, tanta proximidade a Hashem, que a gente vai olhar para tudo com tanta admiração, que a dor vai passar a ser prazer de estar com Hashem. Tudo de bom. Em breve, vamos ver Jerusalém reconstruída até o final. Tudo de bom.